Os técnicos da área hídrica do governo do estado realizam monitoramento diário das reservas nos açudes e barragens que abastecem o interior e a Grande Fortaleza, com um olhar bem atento à nova quadra invernosa. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, a COGÉ, órgão ligado à Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, monitora diariamente o nível dos açudes e barragens do Ceará que alimentam um sistema de abastecimento de água da população das cidades do interior e da região metropolitana de Fortaleza. O quadro de reservas de água é considerado melhor do que no mesmo período de 2020, mas o volume de água acumulada gera preocupação no sentido de ser evitado o desperdício. A maior parte dos açudes e barragens tem um volume de água acumulado inferior a 30% da capacidade. Os olhos das autoridades hídricas são voltados principalmente para a barragem do Castanhão, que tem capacidade para receber 6,7 bilhões de metros cúbicos, mas nesse momento tem menos de 1 bilhão de metros cúbicos de água. A situação só não é mais crítica porque no início deste ano a barragem do Castanhão passou a receber as águas do Rio São Francisco. Outra preocupação que surge em meio ao baixo nível das reservas hídricas é que, com o aumento da temperatura, mais água acaba sendo consumida. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Vamos continuar falando sobre esse assunto agora com o diretor da Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos, COGÉ, Bruno Rebouças. Diretor de Operações, doutor Bruno, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Depois desse relato do Carlos Alberto, qual a leitura que o senhor nos traz para os nossos ouvintes em relação à realidade das reservas hídricas no estado do Ceará, tanto no interior quanto na Grande Fortaleza? Bom dia. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite. É importante a gente chamar a atenção que a gente vem como a pauta, né? A gente vem no crise desde 2012, que só começou a ser arrefecida agora em 2018, mas esse arrefecimento se deu principalmente na porção mais ao norte do estado, né? Então a gente observa as bacias do Coreaú, do Acaraú, do litoral, essas estão acima de 50%, ou seja, estão numa situação confortável. Também foi chamado aqui a porção centro-sul, onde está, por exemplo, o Castanhão, que é o maior reservatório do estado, que hoje está com um pouco menos de 10%, não teve uma recuperação durante todo esse período. Né, comparado com o ano passado, na realidade nós estamos um pouco menos de água, né, mas graças ao trabalho de gestão participativa, que é como o Estado do Ceará trabalha, a sociedade, por meio dos comitês de bacia, quem faz a alocação, quem faz a distribuição de água, a gente vem conseguindo superar essa crise, né, sem maiores transtornos, obviamente com restrições. A gente sabe que a prioridade é o abastecimento humano, então a população e os animais estão tendo abastecimento garantido e o meio produtivo está sofrendo restrições, mas que ainda é permitido, ainda é possível o uso da água no interior, né? Principalmente pela nossa agricultura, que é a principal fonte de renda no nosso. Doutor Bruno, qual é a influência, qual é o impacto que nós estamos tendo hoje, depois da liberação das águas da transposição do Rio São Francisco em direção à barragem do Castanhão? Qual é o volume de água que sai hoje do São Francisco para o Castanhão? Essa é uma excelente pergunta, porque esse tema tem gerado muita controvérsia, muita fake news. O Ministério ainda está em fase de teste das obras, então a gente não está recebendo mente. Recebemos água de março até junho desse ano, uma vazão de 10 metros cúbicos por segundo, que totalizou um volume de 65 milhões, ou seja, o Castanhão hoje tem 650 milhões, 65 vieram no São Francisco, mas desde junho não se traz mais água do São Francisco. A perspectiva é que o Ministério volte a liberar água para o estado do Ceará em fevereiro do próximo ano. Né? Lembrando, como eu já disse, que essas águas ainda são para teste das obras, ainda não são volumes muito expressivos. Né? Então, aquela ideia de que muita gente tem, que a água vem para encher o canhão, ela não é realidade.
E vai ser realidade quando, Bruno? Ao mesmo tempo, outra pergunta: por que essa decisão do governo federal em reter a liberação de água? Há problema técnico nos canais que trazem a água da região do Cariri até o Vale do Jaguaribe? Vamos lá, são três aspectos que a gente tem que observar. Primeiro, a transposição ela tem capacidade de encher o Castanhão. Só para a gente fazer aqui uma conta bem simples, o volume de água que chegou, né, a vazão de 10 metros cúbicos que estava chegando, se a gente deixasse de tirar água do Castanhão, não saísse mais uma gota do Castanhão, e a gente passasse só a mandar a água para lá, ele levaria 21 anos com essa vazão para encher o reservatório, para chegar aos 6,7 bilhões. Ou seja, a obra da transposição ela vem para aumentar a segurança hídrica, não para encher reservatório. Então, ela chegou, essa água já é utilizada. Com relação ao volume, a transposição ela tem a capacidade de projeto para até 100 metros cúbicos no eixo norte. No entanto, a parte civil da obra já foi feita para 100 metros, mas hoje só tem instalado nas estações de bombeamento 25 metros cúbicos por segundo. E desses 25 metros, o Estado no momento a 10, né? E as obras não é questão de, não são problemas, mas o eixo norte, que continua no Ceará, a barragem Jati, que é a primeira que a gente recebe água, depois tem Atalho, Porcos, Boi 1, Boi 2, uma sequência gigante de canais e reservatórios ainda precisam ser cheios, porque a gente, por conta da necessidade, recebeu água antes. Então, essa parte da estrutura já foi testada, mas as obras na sequência do eixo norte ainda não haviam sido testadas. Então, nesse momento, o Ministério está mandando água para Paraíba via eixo norte justamente para poder testar as infraestruturas. Doutor Bruno, nós estamos também aqui com o jornalista Beto Almeida. Para você, ouvinte internauta, estamos conversando neste momento com o diretor de operações da Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, COGE, sobre a realidade das nossas reservas, do volume de água acumulada nos açudes e barragens que são usadas para o abastecimento da população, tanto no interior quanto na Grande Fortaleza. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, doutor Bruno. Eu tenho aqui uma pergunta, doutor Bruno, sobre essas obras do chamado ramal do Apodi, que tiveram a assinatura das ordens de serviço na semana passada, assinada pelo governo federal. E a minha pergunta é o seguinte: ela chega para beneficiar, por exemplo, quantos municípios aqui no estado do Ceará? E é, de fato, a última etapa, vamos dizer assim, das obras de transposição do Rio São Francisco? Bom dia, Beto. Na realidade, o ramal do Apodi, ele vai beneficiar o Ceará via ramal do Salgado, porque a água sai no eixo norte, né, do ramal do Apodi, que continua para o Rio Grande do Norte, e há um outro canal que deriva do ramal do Apodi que vem para o Ceará, que lança a água dali depois de Lavras da Mangabeira, certo? Na realidade, essa não é a fase final, como eu já disse. A transposição é pensada para 100 metros cúbicos, hoje tem instalado 25, né? O canal vai possibilitar um transporte de água mais eficiente para o estado do Ceará, receber água tanto via Cinturão das Águas, lá no Cariri Cearense, quanto também, né, mais perto ali da região que mais precisa de água hoje no estado, a região jaguaribana, né, recebendo num ponto de transferência mais eficiente. No entanto, precisam ser instaladas as outras bombas das estações, precisa ser construídos os aquedutos, porque hoje os aquedutos só permitem a metade da vazão, e um outro desafio muito relevante. Hoje essa água da transposição é uma água muito cara, certo? Para vocês terem uma ideia, o metro cúbico está em torno de 74 centavos, enquanto hoje a irrigação paga uma fração de centavo pelo metro cúbico, né? Então o governo federal precisa ainda desenvolver uma tarifa que permita que a gente possa pagar. Agora, é exatamente isso, é um ponto que se discute realmente, o custo dessa água, principalmente para o uso na irrigação, mas de fato nós teremos um impacto, doutor Bruno, com esse ramal do Apodi, no aumento, por exemplo, da nossa área irrigada e inclusive com novos projetos de irrigação naquela região ali do Vale do Jaguaribe, por exemplo? Na realidade, da garantia hídrica, não aumento de área, porque, como eu falei, a obra deve levar um tempo para ficar pronta, chegar a uma modalidade tarifária, né, que permita
um uso mais intensivo. No entanto, a partir do momento que começa a chegar água para os usos prioritários, né, que é o abastecimento da alimentação animal, acaba você distensionando os reservatórios para que eles possam atender aos usos múltiplos, então, de forma indireta. Nesse momento, a agricultura já é beneficiada. Ô, doutor Bruno, como é que está a situação? Como é que a COGE acompanha o quadro em alguns municípios do interior do Ceará que são mais castigados pela estiagem e que hoje depende do sistema de carro-pipa para a distribuição de água para a população? Qual é a situação, qual é o quadro desenhado pela COGE diante dessa adversidade em algumas áreas que enfrentam um maior índice de estiagem? A gente tem, na realidade, não capitaneado pela COGE, mas pela Secretaria de Recursos Hídricos, o grupo de contingência, que ele avalia a situação dos 184 municípios do estado semanalmente. Então, com base no volume dos reservatórios, com base na alocação negociada de água, nós sabemos quais municípios podem enfrentar algum problema de maneira antecipada, de modo a tomar as medidas também de maneira antecipada. Então, só nesse período de 2015 para cá, já foram construídos mais poços do que em toda a história da Sohidra. Então, alternativas que são estudadas para cada município, já que não tem uma receita própria, né? Cada município tem uma realidade distinta, e que a gente toma as medidas de maneira proativa para evitar o desabastecimento. Diante de todas essas informações que o senhor nos traz, qual é o quadro, com que quadro a COGE trabalha em relação às previsões da nova quadra invernosa para 2022? Aliás, viu, Luciano, só para complementar, quando é que nós teremos o primeiro prognóstico, como diz assim, para vocês trabalharem para essa próxima quadra? O prognóstico, oficialmente, ele sai em janeiro, porque é quando se tem uma melhor condição de previsibilidade. No entanto, essa época do ano já consegue saber, obviamente ainda não é um prognóstico, é prematuro falar isso, mas a gente consegue saber se tem um indicativo de ser um ano ruim ou um ano pelo menos neutro. E nesse momento, pelo menos, não há indicativo de ser um ano ruim. Isso não quer dizer que vai ser um ano bom, certo? No entanto, já é um alento, né, depois de tanta dificuldade que vem passando todos esses anos. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o diretor de operações da Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, COGE, Dr. Bruno Rebouças. Dr. Bruno, agradeço a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, desejar ao senhor um bom dia e um bom trabalho. Bom dia, Luciano, obrigado, bom dia, ouvintes. Jornalista Beto Almeida, fiquei surpreso com esses números que o diretor de operações da COGE, Bruno Rebouças, nos trouxe em relação ao acúmulo de água nos reservatórios, especialmente na barragem do Castanhão. Pelos dados que eu entendi, Beto Almeida, o Castanhão tem hoje apenas 600 e poucos milhões de metros cúbicos de água. Esse é um quadro que gera apreensão. E a outra surpresa é que eu trabalhava também com o cenário de que as águas do Rio São Francisco estavam chegando num volume aí mais permanente, mas pelos dados técnicos da COGE, a realidade é outra. Olha, Luciano, vamos lá. Duas coisas aí. Primeiro, a questão do reservatório do açude Castanhão está hoje com um pouco abaixo aí de 10%. É algo preocupante? Sim, mas tem um cenário aí de prognóstico que ele colocou que não é ainda 100%, porque isso virá com mais segurança em janeiro, mas as perspectivas apontam que teremos uma quadra chuvosa dentro do regular, da média, até para alta. Inclusive andei lendo sobre isso, dizendo, por exemplo, que o El Niño, que é aquele fenômeno de esquentamento das águas do Oceano Pacífico, não deverá ter influência para o próximo ano no estado aqui da região Nordeste, principalmente para o estado do Ceará. Pelo contrário, nós teremos o Laninha, que é o outro fenômeno, que esse sim significa boas chuvas aqui para o estado do Ceará e para outros estados da região Nordeste. Esse é um ponto positivo. E o segundo aspecto que você cita, que é a surpresa que você disse que teve em relação ao açude, a transposição da água do São Francisco, na realidade, há uma coisa que o Dr. Bruno não citou, mas que eu já tinha ouvido e lido em entrevistas anteriores, é que a perspectiva normal de transferência das águas do São Francisco, ela ocorre, Luciano, no primeiro semestre de cada ano, principalmente durante o período da quadra invernosa. Por que isso? Porque teremos menor
perda de água por evaporação, por rios secos, durante a transferência desse volume de recursos hídricos. É lógico que numa temperatura que nós enfrentamos hoje, com muitos rios secos, imagine você que se o São Francisco mandasse esse volume de água hoje, ia chegar, Luzenor, um fio no Açude Castanhão. Jornalista Beto Almeida, final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. Amanhã é dia do jornal, o Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com a presença do professor e advogado da área previdenciária, Paulo Bacelar, tirando as suas dúvidas, dando orientação sobre os caminhos da aposentadoria e sobre a concessão de todos os benefícios do INSS. A você, jornalista Beto Almeida, uma boa sexta-feira. Uma boa sexta-feira a todos, um bom final de semana e um ótimo feriado.